A decisão tomada essa semana pelo Supremo Tribunal Federal de manter as liminares que permitem a 11 estados, entre eles o Rio de Janeiro, pagar as dívidas que têm com a União a juros menores vai dar um alívio aos cofres públicos. Eu converso sobre o assunto com o economista da Fundação Getúlio Vargas, Mauro Rochlin. Professor, boa tarde, muito obrigado por sua presença aqui no Repórter Rio. Bom, os estados alegam que o governo federal editou no ano passado, um decreto que desrespeita uma lei do Congresso sobre essa questão da dívida. Primeiro, eu queria que o senhor começasse falando o que diz essa lei. A lei prevê a mudança no indexador dessa dívida, ou seja, na forma com que a dívida é reajustada. A lei originalmente previa que seria alterado a sistemática de IGPI mais 9%, em torno disso, era o que previa a lei, na verdade de 6 a 9%, para uma nova sistemática que contemplaria o reajuste pelo IPCA mais 4% de juros. E o decreto, professor, o que fala? Na verdade, a polêmica gira em torno do tipo de juros que vai incidir sobre a dívida, se são juros simples ou se são juros compostos. É essa a polêmica. Os estados defendem o reajuste através da sistemática de juros simples, enquanto que a União defende o reajuste através da sistemática de juros compostos. A gente vem falando muito sobre isso, né? Eu queria que você explicasse o que é cada um, juros simples e juros compostos, quer dizer, que é juros sobre juros. Aí explica melhor para a gente. Juros simples incidem sobre o valor original da dívida. Juros compostos incidem sobre o valor da dívida mais os juros que são incorporados a essa dívida por conta do período passado. Eu queria dar um exemplo numérico que eu acho que é esclarecedor. Digamos que você tem uma dívida de R$100. A juros de 10%, por um período, digamos, de 3 meses. Pelos juros simples, a cada mês vai se incidir de juros R$10, 10% sobre os R$100. No caso, os juros compostos é diferente. No primeiro mês se incide 10%, são R$10. No segundo mês se incide 10% sobre o valor acumulado com juros do primeiro mês. No caso, R$111. Então, os juros para o segundo mês seriam 10% em cima dos R$111 e não em cima dos R$100 originais. Agora, professor, caso realmente a dívida, a base seja em cima de juros simples, você acha que isso poderia abrir uma brecha para o consumidor comum, por exemplo, que tem uma dívida com um banco, também, esse consumidor também queira que a dívida dele seja baseada em juros simples? Sem dúvida nenhuma. Quer dizer, além do prejuízo que isso representa para a União, em relação ao que é previsto originalmente, isso abre um precedente jurídico a partir do qual os consumidores, as empresas, os devedores de maneira geral, poderão solicitar à Justiça que seja aplicada a mesma sistemática sobre a sua dívida. Professor, agora o Congresso também examina um projeto sobre a dívida dos estados, né? Caso isso passe, caso seja aprovado, pode diminuir muito esse valor? Sim, de uma maneira substancial, esse valor pode ser reduzido, o que vai representar um grande prejuízo para a União e supõe-se que para os contribuintes de maneira geral, uma vez que são os contribuintes que financiam a União. Ok, professor Mauro Rochlin, economista da Fundação Getúlio Vargas, muitíssimo obrigada aqui por seus esclarecimentos no Repórter Rio. Bom trabalho.